Então, bom dia oficialmente a todo mundo, que Deus nos abençoe e nos guarde, né? Vou pedir que a Dalene, antes de sair, faça uma oração para nós, pedindo que a bênção do Senhor esteja conosco, e em especial porque hoje a gente comemora mesmo, né, a Páscoa do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por este dia. Nós te agradecemos especialmente, Senhor, porque ele lembra a toda a humanidade do teu grande e imenso amor. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, também pela oração que a Rosa já fez, nos compartilhando conosco os seus pensamentos. Te agradecemos porque nós, nesta classe, todos mesmo aqueles que não estão reunidos aqui hoje, estão também certamente unidos nesta oração maior nossa, que é pedir que tu nos tragas a paz e a fé fortalecida num dia de ressurreição. Amém. Te pedimos agora, especialmente neste momento, a tua inspiração sobre o Bispo Josué, que nos dirigirá neste estudo. Que ele, Senhor, seja usado por ti para compartilhar conosco essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe todos os doentes desse mundo, né, gente? É muita gente doente, né? Que Deus tenha misericórdia, porque, olha, é muito enlouquecedor isso, né? Nossa, mas... Vamos lá, então. Bom dia para todo mundo oficialmente, e aí o bispo está com a palavra e pode começar conosco. Tá. Bom dia a todos, então, graça e paz. Como hoje é o domingo de Páscoa, o domingo de renovação, a gente tem a oportunidade de renovar a nossa fé, a nossa esperança, sobretudo diante do quadro que estamos vivendo, né? No país, no mundo, na sociedade, não apenas no que diz respeito às questões de saúde, mas outros aspectos também, né, que alcançam a vida humana. Então, vamos compartilhar inicialmente o texto de Romanos 12, que não sei se vocês todos chegaram a ler a lição, né, proposta. Então, a Luciana está compartilhando conosco aí o texto de Romanos 12. Alguém quer fazer a leitura? Romanos 12, acho que é de 3 a 8, né? Posso fazer se quiser. Tá. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre nós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profeta, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Amém. Amém. Então, esse é um texto que é muito utilizado quando a gente trata dos dons e ministérios, juntamente com 1 Coríntios 12, né? Que é outro texto onde fala dos dons espirituais. Além disso, tem o texto também de Efésios 4, 11 e 12, que também apresenta uma relação, vamos assim dizer, de dons de ministérios. Então, esses três textos, né, as duas partes do capítulo 12 de Romanos, mais 1 Coríntios 12, mais Efésios 4, além de outros que a gente poderia colocar, são aqueles textos tradicionalmente utilizados para fundamentar essa busca pela compreensão do que seja dons e ministérios a partir, então, da realidade das igrejas do Novo Testamento, até, então, o momento que a Igreja Metodista, isso foi na década de 80, assume também como
uma forma de ser igreja a partir de dons e ministérios, onde, então, aquela igreja de cargos, né, embora os cargos não tenham deixado de existir, mas a forma das pessoas se envolverem no trabalho e na missão mudou o seu paradigma, né? As pessoas não eram mais escolhidas porque concorriam, eram eleitas do conselho local, mas sim porque encontravam encontrando, já sabendo, o seu dom, o seu ministério, a ação, né, a área que poderia atuar na igreja local, bem como também em outras instâncias da igreja. Isso ocorre na década de 80, a partir de um movimento que surge aqui na Quinta Região, inclusive, né, chamado Agentes da Missão, que influenciou muito o concílio, acho que foi o concílio de 87, se eu não me engano. E o concílio de 87 dá uma virada de mesa lá e acabam por instituir, né? O concílio acaba por instituir, eu era delegado suplente, e acaba por instituir, então, o programa Dons e Ministérios. E ali ele começa, logicamente, todo um trabalho de orientar a igreja, de conceituar, de preparar para essa mudança de mentalidade, né? De cargos para dons e ministérios. Bom, então, aí há um grande trabalho, principalmente, lógico, do Colégio Episcopal. Vocês viram que na lição estão indicados alguns textos do Colégio Episcopal que foram escritos, né, sobre dons e ministérios. Alguns textos, aliás, são muito bons, né? Principalmente os antigos, primeiros que foram produzidos, eles são muito bons para leitura, né? Que se alguém tiver acesso a eles, se não tiver, a gente pode providenciar cópia. Eu devo ter talvez alguma coisa aqui em PDF, não sei. Mas eu não sei se a biblioteca da igreja tem, mas seria bom até pegar esses mais antigos. Enfim, o fato é que a igreja assumiu essa proposta dos 11 ministérios, que foi sendo reafirmada em outros concílios, né, em outros concílios. Mas sempre houve também uma preocupação, porque com essa mudança, né, para dons e ministérios, começaram a se introduzir na igreja algumas práticas que muitas vezes não tinha muito a ver com o tipo de igreja, né, o modelo de igreja que nós somos, né, como metodistas. Então, meio que abriu um pouco a porta para fazer uma cópia, né, uma cópia de algumas práticas é, é, presentes em outros movimentos, né, em outros grupos. Bom, independente disso, a Igreja Metodista seguiu em frente, e hoje a Igreja ela é um dos principais aspectos da sua eclesiologia, é justamente ser uma igreja ministerial, né? Uma igreja ministerial, uma igreja missionária, uma igreja a serviço, portanto, uma igreja com missão, né? Com missão. E eu entendo pelos documentos da igreja uma igreja profética, uma igreja presente na sociedade, a fim de assinalar o reino de Deus, a nova vida, né? A nova vida em Cristo Jesus, e denunciar quando há movimentos que atentam contra a dignidade da vida. Então, a gente vai encontrando nos documentos da igreja essa forma de ser. Mas, no que diz respeito a uma igreja ministerial, ela é muito importante porque, de certa forma, de certa forma não, com certeza, ela democratizou a igreja, né? Porque muitas pessoas que ficavam, às vezes, à margem dos processos de eleição, de indicação, para ocupar diferentes cargos, né? A própria liderança na igreja, muitas pessoas ficavam à margem, porque não conseguiam ter lá um lastro dentro da igreja local para poder, então, se colocar em algumas funções. Então, o ministério meio que virou isso de cabeça para baixo, ou, na verdade, colocou tudo no devido lugar, onde as pessoas, então, passaram a partir do momento que entenderam a sua função, o seu lugar no corpo de Cristo, seu lugar na igreja, começaram a participar, se envolver, né, independentemente de uma eleição como ocorria no passado. Então, acho que isso democratizou e isso envolveu muito a igreja, de tal ponto
que todos os membros da igreja têm uma função, né, no corpo de Cristo, que é uma função na igreja, independentemente de qual seja, mas há ali uma função. Bom, e a lição, então, ela vai resgatar um pouco essa questão do que é dons e ministérios, né? E eu queria, então, só sugerir para a gente começar. Eu tinha mandado, até eu me antecipei, desculpe, Rosa, eu acho que eu confundi aqui eu mandei um estudo que o autor da lição usou como base, o estudo que eu escrevi, praticamente ele usou, mudou algumas coisas, mas ele seguiu um estudo que eu publiquei, que eu escrevi alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quando foi, eu acho que está publicado no site da Igreja de Vila Isabel, foi publicado em alguma revista, eu fiz algumas alterações, enfim, e foi muito utilizado, pelo menos eu utilizei muito no pastorado e no episcopado também, porque era justamente a fase em que a gente estava discutindo muito como ajudar a igreja a entender essa lógica, né? Essa lógica em que todos têm um lugar, todos têm uma função, e toda função ela é importante, não tem uma que seja melhor ou mais importante do que a outra, né? E ensinar a igreja a valorizar todos, não apenas aqueles ministérios visíveis, né? Que estão sempre à frente, ou que têm uma maior aderência, tem um glamour, vamos assim dizer, né? Até assim aprender a valorizar aqueles ministérios em que anonimamente ou sem o reconhecimento pleno da igreja, as pessoas exercem, né, praticam e desenvolvem. Então, naquele estudo que eu fiz, que a lição reproduz, né, de alguma forma, então eu fiz uma lista desses dons, né? É uma lista, são, na verdade, 4 listas, e embora não se esgote ali, né? Eu vou explicar melhor isso, não se esgote ali, existam também outros, né? Existem também outros, então agora eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver. Existem também outros, deixa eu só ver como é que eu encontro aqui. Eu mandei, tá. Então eu mandei para vocês essa imagem aqui. Qual era a ideia? Era pegar, então, aquela relação, ou seja, essa relação aqui, que está na página 4, lá do meu estudo, e que está reproduzida na lição. Então, essas 4 colunas aqui, então, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, 1 Coríntios também, a parte final, Romanos, né, que nós lemos, Efésios. Então, pegar pelo menos esses 4 textos e tentar colocar aqui, onde é que esses dons e ministérios que aqui aparecem, onde é que eles se localizariam aqui nessa igreja, vamos assim dizer, né? Então, nós temos aqui o fundamento, as colunas e as paredes e o telhado, imaginando a figura de um templo. Onde é que esses dons seriam colocados? Se é que seja possível fazer isso. Mas é mais a título mesmo de reflexão. Então, se a gente pega esses dons aqui, começa a ler, e a revista, ela reproduz, eu não sei se não lembro agora se a revista reproduz todos eles, porque no meu estudo eu expliquei todos eles, né, um por um, explicando qual o significado e tal. Eu acho que a revista reproduziu, não lembro se todos, porque como são bastantes, né, e eu ainda citei vários outros lá, pelo menos no meu estudo, né, eu citei vários outros. Então, onde é que a gente colocaria, né? Então, a sugestão foi de que a gente pudesse pegar aqui e colocar aqui, ou com fundamento, como coluna, parede ou como telhado. E caso, né, um de nós não consiga encontrar nessas 4 relações de dons e ministérios aquilo que nós fazemos na igreja, não significa que nós não temos dons e ministérios, não é? Porque não está contemplado
numa das 4 listas, que nós não tenhamos os dons, né? Então, era para, assim mesmo, aquilo que você faz, aquilo que fazemos, era para a gente tentar colocar onde é que estaria presente, né, a nossa função na igreja local, como fundamento, como bar, como coluna, né, ou como telhado. Então, partindo dessas listas, eu estou sugerindo isso aqui, essa figura, que o fundamento, Efésios 2:20, o fundamento são os apóstolos e profetas, né? Que eles dão um fundamento, aliás, Paulo deixa isso bem explícito, né? O fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, esses seriam os fundamentos. Aí, voltando, pegando aquelas colunas, Efésios 4:11 poderiam ser as colunas e as paredes, os apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. E pegando, então, aquelas 3 listas, as 2 de Romanos, as 2 de Coríntios, né? A de Romanos e o versículo 12 de Efésios, colocaria todos aqueles dons ali como o telhado, né? Compondo aqui essa igreja. Isso considerando aqueles dons. Isso não significa dizer que os dons que aqui estão, que estão nas colunas ou nas paredes, seriam mais importantes do que os dons que estão no telhado. Esses dons do fundamento, esses sim, eles são fundamentais. A doutrina dos apóstolos e dos profetas, elas estão amparadas na pedra angular, que é aqui a base, né? A estrutura de dons e ministérios na igreja é Cristo, é o ministério de Cristo. Então, é a doutrina colocada pelos apóstolos, pelos profetas, cuja pedra principal, pedra angular, é o ministério de Cristo. E aí, então, a gente tem todo esse espaço para refletir, conhecendo o significado dos dons que constam presentes no Novo Testamento e também os outros dons que foram surgindo na existência da igreja, colocando em que espaços eles estariam. E eu sempre digo assim, ó, se um dom que está aqui no telhado deixar de ser exercido, vai ficar faltando uma telha, né? Vai ficar faltando uma telha, vai ter uma goteira aqui, que vai entrar água na coluna, vai entrar água na parede, né? E aí vai descendo até o fundamento. Então, todos os dons e ministérios, nesses sentidos, eles são importantes. Eu posso até depois mandar esses 3 slides aqui, está em PDF, eu mando lá no WhatsApp para vocês, tá? Eu tinha mandado apenas esse, então aquela relação e esses aqui. Bom, isso é apenas um exercício para a gente entrar, então, no assunto. E aí, então, o que é importante a gente pensar? Qual é a função de dons e ministérios? Então, primeiro ponto, esses dons e ministérios, eles existem hoje, né? Então, há uma tendência em alguns grupos de supervalorizar alguns dons. Você tem os dons de 1 Coríntios 12, né? Então, parece que os dons de 1 Coríntios 12 são aqueles que mais manifestam a presença da graça de Deus na vida do cristão. Então, há grupos, inclusive nós mesmos, na Igreja Metodista, tivemos muito problema com essa questão. Quer dizer, olhava-se apenas 1 Coríntios 12, e não é assim. Dons e ministérios não fica fechado num ambiente histórico, né? Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está tratando de uma realidade, que é a Igreja de Corinto. E ali ele vai trabalhar as questões, né, sobre dons, sobre ministérios, a partir da realidade da igreja de Corinto. Então, ele relaciona alguns que ele via, ou que ele percebeu, e que ele, então, vai, inclusive, tratar do assunto. Se a gente lê 1 Coríntios 12, depois a gente vem na sequência o quê? 1 Coríntios 13, depois eu vou mostrar
de certa forma, um jogo de palavras que o apóstolo Paulo fala no capítulo 14, versículo 1, né? Sobre capítulo 12, dons e ministérios, capítulo 13, o hino do amor lá, né? O amor, e o que ele fala ali em 14, 1, tá? Vou citar para vocês lá no final, assim como conclusão. Quando ele escreve aos Romanos, Paulo ele já não fica tão restrito à lista de 1 Coríntios 12, né? Ele já abre mais, ele já apresenta outros dons, outros ministérios que não estão contemplados em 1 Coríntios 12. Então, ele tá trabalhando com uma outra realidade. Quer dizer, é uma outra igreja, é um outro grupo, é um outro momento histórico, é um outro ambiente. E o objetivo dos dons é capacitar ou preparar o cristão a exercer, né? Exercer a sua fé, exercer a sua esperança em forma de serviço, em forma de ação em prol do reino de Deus, em prol do cumprimento da missão da igreja. Então, quando a gente coloca as duas listas, né? 1 Coríntios 12 e Romanos 12, a gente vai ver que há algumas diferenças. E o caso de Efésios, a mesma coisa. A realidade é outra, a igreja de Éfeso é outra. Ela está vivenciando uma outra dinâmica, é uma igreja de onde partem, inclusive, missionários para outros lugares. E ali Paulo vai ser muito mais enfático. O fundamento é Cristo. O fundamento é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E aí ele vem falando dos cinco dons principais ali que ele destaca, né? Então, é preciso então dizer que não há um fechamento nessas listas, até porque há outros textos que vão indicar dons. Se a gente lê Timóteo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filipenses, me parece que o próprio Atos dos Apóstolos. Então, a gente vai encontrar outras ações que a gente poderia colocar no pacote de dons e ministérios. Eu até acredito que no estudo que eu fiz, eu cite um pouco mais esses versículos aqui, ou é a lição que está citando, embora eu também tenha citado lá no meu estudo, como eu estou com as... são outros textos, como 1 Coríntios, no capítulo... Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, tem também... cai principalmente 1 Coríntios, Coríntios, né? 1 Coríntios, então cai principalmente nesses. Bom, então, primeiro ponto, a gente não pode fechar dons e ministérios nessas relações, né, que nós vimos aí. Há muitas outras que vão sendo acrescentadas. E tanto a revista diz isso, né, que é importante conhecer, mas também é importante considerar que a igreja, os dons são dados de acordo com as necessidades da igreja, os dons são para suprir as necessidades que a igreja tem para o cumprimento da sua missão, né? Então, a gente vai encontrar hoje trabalhos na igreja que são dons, sim, são ministérios, e que não estão contemplados no texto sagrado, mas não quer dizer que não sejam dons espirituais. Então, a gente poderia citar aqui vários, né? E até alguns equívocos. Algumas atitudes que deveriam ser constantes na vida do cristão viraram ministérios, né? Acabaram por virar ministério. Então, como, por exemplo, o louvor, né? Então, ministério de louvor. Então, houve um deslocamento. O louvor é uma atitude que acompanha o cristão. Mas a igreja acabou criando o ministério do louvor. A gente sabe que é o ministério da música, são as pessoas que sabem tocar, que sabem cantar, né? É o coral, é o grupo, é o conjunto musical. Então, mas a gente pode também estar passando uma ideia errada quando a gente valoriza, né, muito o ministério de louvor,
dá-se a impressão que o louvor ocorre somente naquele momento cultico, né? Quando há um grupo na frente tocando, ou o coral está cantando, quando, na verdade, o louvor, ele é contínuo na vida do cristão. Então, são essas coisas que foram ocorrendo, né? Ao longo do tempo, mas a igreja sempre vai ajudando as pessoas a compreenderem. Agora, tem 4 palavras que é importante, então, a gente delimitar. São 4 palavras que é importante a gente delimitar para efeito de entender um pouco o que tá sendo, o que Paulo está querendo dizer, né? Então, Paulo fala ele usa 4 palavras. É a graça, isso encontra-se em 1 Coríntios, tá? É a graça. Eu vou até reproduzir aqui acho que o texto fica mais fácil, aí vocês também já leem lá. Ó, então são essas definições aqui, essas definições no texto de Coríntios, né? No texto de... vocês estão conseguindo ver? Tá. Então, são essas definições aqui. Então, quando Paulo fala, então, que os dons são diversos, mas há também diversidade de ministérios e a diversidade de realizações. Então, são 4 palavras. A primeira palavra é a palavra graça, que nós conhecemos como o dom supremo. Então, olha, dons e ministérios parte da onde? Parte daquilo que é a base da doutrina da Igreja Metodista, a graça de Deus, né? O fundamento das nossas doutrinas é a graça. Então, dons e ministérios parte da graça, é o dom supremo, é o dom gratuito de Deus, é o fundamento da fé cristã. Então, é a palavra charis, né? Que tem justamente esse significado de favor imerecido, mas concedido, né? Nós não merecemos, mas Deus concede a sua graça. Então, aqui nasce né, os dons e ministérios. E a palavra graça, ela vai dar também o sentido de, além desse significado de favor não merecido, mas oferecido, que é o dom supremo, né, de Deus para todos nós, tem a palavra carismata, que é a graça acompanhada de outras graças, ou de pequenas graças, ou de manifestações dessa graça, e que vem a ser o que nós chamamos de dons espirituais, né? Ou ministérios. E é aqui que recai o grande problema, porque dependendo de como se interpreta, a gente pode supervalorizar alguns dons em detrimento de outros, quando, na verdade, o nascedouro dos dons, dos ministérios, é o mesmo, né? É o mesmo. Então, essa palavra carismata, ou charismata, tem o sentido, né, o carisma, tem o sentido de estar preparado ou estar sendo preparado para trabalhar no corpo de Cristo. Então, se a gente reportar lá a questão da graça, né, a graça preveniente, a graça justificadora e a graça transformadora, é justamente isso. É a graça transformadora, eu já fui justificado, né? É a graça que me alcançou, a graça que justificou a minha vida pelo amor de Cristo, e a graça que me transforma para que eu seja, de fato, um servo, né? Um servo no corpo de Cristo, um servo na igreja. Então, aí vem esse segundo sentido da palavra carismata, que são as manifestações que são dadas, né, para nós exercermos, né, no corpo de Cristo. Só quero ver se eu consigo rolar a tela aqui, mas não está rolando.
Eu vou ter que sair e rolar a tela, porque ela não está rolando, por alguma razão. Ah, tá. Agora deu. Isso. E aí, então, eu vou projetar as outras duas palavras. Eu não me lembro se isso está na lição da revista, tá? Aí a outra palavra é ministérios, que aí não tem novidade, né? Ministérios, a palavra diaconia. A palavra diaconia significa serviço, trabalho, é um ofício. Então, não existe dons, ou não existe carismata, né? Não existe dons espirituais sem serviço. Os dons espirituais não são enfeites, não são adornos na vida do cristão. Não são manifestações para dizer que tal pessoa é mais espiritual do que outra. Não, os dons espirituais significam serviços. Então, aí Paulo deixa bem explícito, aliás, ele vai falar muito sobre a diaconia, né? Hoje nós temos criado a diaconia, mas a palavra diaconia já é serviço, quer dizer serviço. Todos os dons espirituais são serviços, são ministérios, são ações que nós exercemos no corpo de Cristo. E aqui, então, Paulo introduz isso em Corinto. Provavelmente porque lá em Corinto estava ocorrendo esse fenômeno da supervalorização de alguns dons. Então, a valorização, por exemplo, do dom de línguas, né? Dons de interpretação, dons de cura, aqueles dons que carregam consigo um caráter de maior espiritualidade, né? Entre aspas aí. Então, Paulo vai tentar trabalhar com os coríntios para resolver essa problemática, para corrigir esse equívoco na interpretação dos dons. Então, ele está dizendo, independentemente dos dons, tudo é serviço. O que é importante não é saber qual o dom espiritual ou qual o dom natural. O que é importante é o serviço que é prestado no corpo de Cristo. Então, ele destaca a palavra diaconia várias vezes, aliás, né? Várias vezes. E aí a outra palavra que aparece é a palavra realizações, né? É a palavra que fala justamente do trabalho, do produto. São os frutos, né? São os frutos do trabalho realizado, são as realizações. Então, a gente sempre tem que pensar, quando fala dons e ministérios, a gente tem que conceber a graça de Deus, que se manifesta em dons espirituais ou até em dons naturais, né? Que a gente não pode jogar fora os dons naturais das pessoas, que são serviços, que são ministérios, portanto, são serviços no corpo de Cristo e que produzem frutos, que produzem resultados, que trazem a manifestação, né? A manifestação da graça de Deus presente na nossa vida. É aquilo que João Wesley perguntava aos pregadores leigos lá, né? Tens a graça? Tens os dons? Tens os frutos? Então, que acho que é algo que a gente tem, quando fala de dons e ministérios, a gente tem que trabalhar também nessa perspectiva. Tens a graça? Tem. Tem os dons? Tem. Está trabalhando? Está. Tem os frutos? Tem, logicamente. Então, é isso que dá, vamos assim dizer, o contorno de como nós devemos entender os dons e os ministérios, né? A partir dessas 4 palavras. Então, por que é importante fazer esse destaque, né? Esse destaque com relação a essas palavras? Porque talvez não seja mais o caso, já são tantos anos que a gente trabalha com dons e ministérios, e também talvez não seja o nosso caso aqui, mas o fato é que muitas pessoas acabam por supervalorizar determinados dons espirituais e desprezar determinados dons espirituais, determinadas funções que são exercidas no corpo de Cristo, né? Então, como eu falei, a igreja ela se democratizou. Se a gente vai olhar vamos olhar a partir de agora quais são os objetivos de dons e ministérios, então a gente vai ver que
que, de fato, nós estamos juntos. A graça de Deus nos nivela, né? A graça de Deus nos coloca no mesmo lugar. Embora sejamos diferentes uns dos outros, mas a graça de Deus nos coloca no mesmo lugar. Todos nós necessitamos da graça de Deus. E ela nos faz ser servos uns dos outros. Então, a lição também vai manifestar, vai apresentar, né, esses objetivos. Eu estou preferindo seguir mais pelo texto que eu escrevi, porque eu fiz de uma forma e o pessoal que fez a lição, quem escreveu a lição, acabou fazendo de outra, né? Então, eu destacaria 3 propósitos para os dons e ministérios, tá? Então, eu já vou colocar para vocês aqui, ó. 3 propósitos para dons e ministérios. Então, se está claro para nós que dons e ministérios é a manifestação da graça de Deus na nossa vida, para que nós trabalhemos no corpo de Cristo, trabalhemos na igreja e tenhamos os frutos para o cumprimento da missão da igreja, então acho que falar de propósito, dons e ministérios é a coisa mais fácil que tem. Por quê? Porque eles têm, dons e ministérios têm como objetivo justamente o crescimento dos membros da igreja. É o aperfeiçoamento dos santos, né? Como na expressão de Efésios. Mas aqui a ideia é justamente de preparar o cristão para trabalhar. Se a gente for pegar o significado dessa palavra no grego, catartizo, né? A gente que foi traduzida por aperfeiçoar, ela tem o sentido de colocar a coisa no lugar certo. Ela foi usada primeiramente para se referir a colar o osso, né? Colar o osso quebrado. Então, consertar o osso quebrado, ou seja, colocar no devido lugar. Essa mesma palavra é usada pelos discípulos quando eles estão consertando as redes para pescaria. É a mesma palavra que é utilizada. Então, e aqui é utilizada por Paulo para falar, né, da restauração, do aperfeiçoamento, da preparação do membro, né, do cristão para os dons e os ministérios. Então, os dons espirituais, mas os ministérios, o trabalho. Isso significa dizer que tudo que na soma de tudo que nós fazemos está essa perspectiva de aperfeiçoar os cristãos, ou nos aperfeiçoarmos para melhor servirmos a Deus, né? O outro propósito, e aí então a lição, ela separa, tá? A lição, o texto da lição lá, ela separa em essas 3, a unidade, a diversidade, a mutualidade, porque aí ela dá o acento da lição, ela dá o acento justamente nessas 3 palavras, unidade, diversidade e mutualidade. Então, os dons, eles são diversos, então é a diversidade, assim como é muito diversificado, são muito diversificados os cristãos, as pessoas são diferentes. Então, a lição vai colocar acento na unidade, na diversidade e na mutualidade. Na diversidade, porque não dá para a gente fechar numa lista, não dá para a gente fazer uma lista de 10 dons e quem se enquadrar nesses 10 tem a graça de Deus e quem não se enquadrar vai ter que orar mais até conseguir se enquadrar, né? Não dá para a gente fazer isso, porque a graça de Deus é dinâmica, então os dons espirituais, as graças espirituais são dinâmicas, como também é dinâmico o processo de produzir os frutos, né, para o reino de Deus. Então, é essa diversidade, mas é uma diversidade que não está separada, até a figura que Paulo utiliza aqui é do corpo humano, é a figura do corpo humano. Nem todos são mãos, nem todos são mãos, nem todos são pés, né? Então, mas todos estão no mesmo corpo. Então, é essa diversidade de dons que vai dar à igreja a amplitude para o cumprimento da missão.
mas é a mutualidade, no sentido de um depende do outro. Nenhum dom e ministério, por si só, consegue dar conta da missão da igreja. Então, há essa ideia da mutualidade, um dependendo do outro. E dentro de um processo de unidade, que até acho que foi uma lição recentemente, se conversou sobre a unidade, não foi? E me parece que foi discutido bastante essa questão da unidade. Não é uniformidade, não é todo mundo com o mesmo uniforme, não é todo mundo com o mesmo dom, né? Com os mesmos dons, com os mesmos ministérios. Você já pensou se um corpo só tivesse mão? Já pensou se uma igreja só tivesse ministério de louvor, né? Só tivesse mestres, professores na escola dominical? Então, não é assim. A igreja ela é diversificada, mas não significa que ela está desunida, que um dom e um ministério vai para qualquer direção. Então, esse foi sempre um perigo que a gente correu de se criar dentro da igreja pequenas igrejinhas, né? Então, você reunia um determinado ministério, dons de ministério, e ali reinava naquele ministério o coordenador do ministério, e parece que, além deles, não existia mais nada, né? E aqui eu cito muito o Ministério de Louvor, porque isso sempre foi um problema. Eu já fui pastor de igreja, que o pessoal do louvor cantava e ia lá para fora conversar, né? Saía, terminava o louvor e ia para fora conversar. Quer dizer, o importante no culto era o louvor, né? Até que eu tive que barrar esse pessoal. E publicamente, não, hoje vocês não vão cantar, não. Hoje não tem louvor aqui. Hoje vocês vão ficar sentados aqui ouvindo os outros atos litúrgicos da igreja. Então, às vezes, cria-se igrejinhas, por exemplo, o próprio Ministério de Administração, né, que é um ministério, pode criar uma espécie de um ministério meio que exclusivo e que não dialoga com os outros. Aí depende muito do contexto da igreja, das pessoas, da forma como a igreja se organiza. Então, é importante a gente pensar, e aí a revista ela destaca bem essa questão da unidade, da diversidade e da mutualidade, né? E a perspectiva missionária, né? A perspectiva missionária. Por que que Deus, pela sua graça, nos concede graças espirituais, dons espirituais, nos permite trabalhar no corpo de Cristo? Porque é uma missão, e essa missão é alcançar as multidões. Multidões que estão cansadas, aflitas, doentes, adoecidas, perdidas, né? E parece que nos dias de hoje ainda mais. Hoje nós temos uma multidão de pessoas que estão desorientadas, estão abatidas, estão, né? Nós estamos comentando aqui no início da aula a quantidade de amigos, conhecidos, que estão sendo atingidos pela pandemia. Imagine a quantidade de pessoas que não sabem o que fazer, pessoas que, embora não tenham sido contaminadas, mas pessoas que caíram em depressão, pessoas que não estão conseguindo lidar com o isolamento social, né? Com o distanciamento da família. Então, e como é que a igreja vai responder a essas questões, né? Como é que a igreja pode ajudar? Então, dons e ministérios têm essa perspectiva de alcançar as multidões que estão perdidas, que estão desorientadas, que estão, de certa forma, como ovelhas sem pastor, né? Ou estão seguindo falsos pastores, né? Seguindo falsos pastores, seguindo falsos messias, porque toda a história da igreja aparece os falsos messias, os falsos pregadores, os falsos pastores. Infelizmente, o próprio Novo Testamento adverte, né? Muitos serão enganados, muitos seguirão falsos profetas, né? Falsos apóstolos, falsos messias, falsos pregadores. Então, as pessoas têm essa necessidade, né, dessa questão. Bom, além dos propósitos, eu acho que tem que ir até às 11 horas, né, para a gente abrir um tempo,
Então, eu vou aqui só mostrar aqui a importância dos dons e ministérios, são 4, e depois eu queria encerrar com aquela questão que eu falei inicialmente, lá do 1 Coríntios 14. O compromisso missionário, então, que já comentamos, né, o compromisso missionário, quando nós dizemos assim, que a igreja metodista é uma igreja ministerial, nós estamos dizendo que ela é ministerial missionária. Agora, é importante dizer que ela é ministerial, missionária, não no sentido de atos de missionar. Ela é missionária no sentido de que ela tem uma missão ampla. Atos de missionar é ir lá e fazer uma ação e voltar embora como se já tivesse realizado. Então, a missão da igreja não pode ser transformada em atos de missionar, atos missionários. Os atos missionários, eles compõem a missão da igreja. Não sei se eu me faço entender aqui o que eu estou dizendo. É que não dá para simplificar, dizer que a igreja é ministerial e missionária, e achar que missionária é fazer algumas ações e a igreja está cumprindo com a missão. Não, muito pelo contrário. A missão da igreja é abrangente. Então, a gente tem os atos de missionar, tem os atos de evangelizar, tem os atos de atuar na sociedade, né? Tem os atos de anunciar mensagem de esperança, atos de denunciar quando a vida está sendo desrespeitada, a vida que é dom de Deus. Então, a importância dos dons e ministérios é nesse sentido. É compromisso com a unidade. Então, novamente, a gente volta a falar da unidade. Porque não é uniformidade, não é? Vamos dizer assim, é um saco de batatas, mas não é um purê de batatas, né? Então, não é uma uniformidade, mas é uma unidade. Somos diferentes, temos dons diferentes, mas estamos juntos. Um precisa do outro, um membro precisa do outro, um dom, né, precisa do outro. Então, é um compromisso com uma unidade. E aí, novamente, aqui a figura do corpo de Cristo, do corpo humano, né, que Paulo usa. E aqui uma questão que eu gosto de colocar é o compromisso com a consolação. E há, inclusive, né, um dos dons que vai nessa direção. É uma prática de serviço de autoadoação a Deus, mas é um ato de consolação, ou seja, a ideia de consolar é a ideia de colocar-se ao lado de quem está sofrendo, né? É colocar-se ao lado de quem está enfrentando lutas na vida. É colocar-se ao lado de quem está vivenciando fragilidades ou a miserabilidade humana, né? Aliás, todos nós vivemos, mas alguns têm alguns direitos negados. Então, compromisso com a consolação, né? Com a consolação, com a solidariedade, né? Com a solidariedade e com a tolerância. Hoje são temas que são importantíssimos. Estar ao lado das pessoas para ajudá-las a superar. A solidariedade, mas não aquela solidariedade para fotografia, né? A solidariedade para socorrer a pessoa que está tendo necessidade. E a tolerância, né? Hoje nós vivemos uma sociedade, num mundo marcado pela intolerância. E cultivar as conquistas, né? Cultivar as conquistas. Todos nós já produzimos frutos pelos nossos ministérios. É que a gente não fica escrevendo um papelzinho, né? A gente não vai anotar. Mas todos produzimos, com certeza, muitos frutos. Precisamos trabalhar para não perdê-los. Porque é muito fácil perder os frutos que nós conquistamos, né? Então, a necessidade da igreja estar sempre atenta. Então, essa é uma questão que precisa ser sempre trabalhada, renovando. Eu lembro que há 2 ou 3 anos atrás, a Catedral fez aquele trabalho sobre dons e ministérios, não foi feita uma pesquisa, as pessoas responderam, depois a gente começou a trabalhar com os ministérios, eu mesmo estaria envolvido com 1 ou 2, depois não sei o que aconteceu. Mas aquilo que foi feito é fundamental, porque a gente precisa tanto reacender a chama dos que estão comprometidos, como assoprar a chama, né, daqueles que estão
por alguma razão, para estar se extinguindo, né? Ou a pessoa ainda não compreendeu. Então, isso é um exercício permanente que a igreja precisa estar fazendo, a fim de que os seus membros estejam aí desenvolvidos. Bom, aí com relação aos dons, se vocês quiserem ler, a revista apresenta, o texto que eu mandei também. Agora, o que eu quero destacar para vocês é isso aqui, ó. Essa parte aqui que está na lição. Eu nem lembrava que estava aqui, mas agora que eu vi aqui, ó. Então, começa aqui, ó. 1 Coríntios 12, 31, Paulo termina o capítulo 12 dizendo assim, busquem os melhores dons, né? Busque com zelo os melhores dons. É o que ele diz, da minha tradução aqui. Busquem com zelo os melhores dons. É uma busca. Ele é legítimo, né? Esse processo na vida do cristão. Buscar os melhores dons. E a palavra que ele utiliza tem esse sentido, assim, de desejar ardentemente, aspirar, né? Cobiçar os melhores dons. Então, e ele não destaca quais são os melhores dons. Ele só diz que o cristão tenha zelo na busca, né? Na busca ardente pelos melhores dons. Agora, lá em 1 Coríntios 14:1, ele volta no assunto, quando ele diz vocês estão visualizando aí, né? Quando ele diz ele repete a sua orientação, e aí o que ele fala? O que ele fala? Procurem os melhores dons espirituais, principalmente o de profetizar. E assim por diante. Mas quais são as duas primeiras palavras que ele utiliza? Ele diz assim, sigam o amor e procurem com zelo os melhores dons. Essa palavra traduzida por seguir, tem o sentido de correr atrás, perseguir, buscar, esforçar-se. Enquanto é legítimo o processo na vida do cristão em buscar os melhores dons, e pode ocorrer em qualquer momento, quando ele fala do amor, ele é mais enfático. Aí, ele já não vai dizer desejem ardentemente, é correr atrás, corram atrás, persigam, busquem. Porque aí, na conclusão de Paulo, o melhor dom espiritual é o amor. E o primeiro fruto do Espírito Santo na vida do cristão é o amor. Então, o que ele diz? Busquem os melhores dons, mas persigam o amor. Se esforcem para ter o amor. Lutem, né? Briguem pelo amor, no sentido de brigar, no sentido de se esforçar, de lutar, né? Não brigar com o outro. Tenha os dons, não deixe de procurar os dons, mas persiga o amor, porque permanecem a fé, o amor e a esperança. Porém, o maior destes é o amor. E aí, então, a gente vai tomar isso, até porque, enquanto metodistas, nós vamos ter lá que quando Wesley trabalhou a santificação cristã, ele diz que ele vai resumir a santificação no quê? No amor, né? Tem aquele pequeno texto, né, sobre o amor. O amor é o maior dom, o maior fruto, a maior virtude e o maior sinal da presença de Deus, o sinal da presença da graça de Deus na vida do cristão. E aí, então, fica assim aí o desafio, né? A revista sugere para todos pensarem nos seus dons. Como eu falei, pode ser que não encontre o seu dom aqui nessas listas, não significa que não tenha, pelo contrário, né?
Se está atendendo a missão da igreja, é um dom espiritual, continue trabalhando. E eu aqui no final faço uma sugestão, eu já trabalhei muitas vezes com esse texto aqui, né? E a revista também faz algumas sugestões. Eu acho que então eu posso parar por aqui, porque daí acho que no diálogo a gente pode conversar mais, né? Tá certo, Bispo. Então, obrigada pela sua exposição, né? Eu tive a oportunidade de ler o texto seu ontem todo, e realmente a revista, ela, pelo tamanho dela, pela estrutura dela, ela realmente não dá conta dessa amplitude toda, né? De fazer o exercício feito no texto, que é maior, que é longo e que é muito interessante. Eu estava fazendo as contas aqui, me lembrando que em 2022 a gente faz 40 anos do Plano de Vida e Missão, né? É. E é um tempo, tem 2 gerações ainda. E eu fico me dando conta assim do quanto que a Igreja Metodista faz tenta fazer esse exercício de aplicação do Plano de Vida e Missão, e o quanto que isso, se por um lado é altamente possível e prático, o Plano de Vida e Missão é um projeto de igreja, né? Ele é uma maneira de dizer assim para as comunidades: olha, é possível ser igreja, é possível atuar no mundo, e é possível fazer isso com planejamento que tem origem bíblica, o que é uma coisa difícil, né? Muito difícil, mas que está lá, está tudo muito claro. E, ao mesmo tempo, como que isso, ao longo da história desses 40 anos, o quanto isso, embora simples e interessante, foi sempre muito dificultado, vamos dizer assim, pelo convívio nas comunidades, né? E pelas próprias estruturas que a igreja vai criando, enfim. No sentido da operacionalidade, o quanto que o Plano de Vida e Missão, que tentou ser uma interpretação desse projeto de igreja fundamentado nos 12 ministérios, o quanto que isto foi enfrentando lutas e dificuldades, né? Dores e sofrimentos, eu acho. E é engraçado porque a gente, como comunidade, muitas vezes clama, né, por um projeto, um trabalho que seja mais estruturado, mais perceptível para as comunidades, e o quanto que isso se arrasta, né, e vai enfrentando mesmo dificuldades. Acho que as dificuldades do poder, as dificuldades da falta de unidade, bom, aí são inúmeras coisas, que não é o caso aqui. A gente não está estudando o plano de vida e missão, a gente está trabalhando a ideia de uma igreja de 12 ministérios. Mas eu sinto, assim, de dentro da comunidade da igreja, o quanto que isso se torna metodologicamente difícil de realizar. Claro, com isso eu estou tentando até responder a sua fala, né, que há 3 ou 4 anos atrás nós tentamos fazer na catedral já um exercício desse tipo, e o quanto que isso vai sendo assim difícil de fazer, né? E claro, a gente foi atravessado pela pandemia, por todo esse drama nesse último ano, e que, claro, que dificultou, né? Mas, assim, queria ressaltar esse aspecto do projeto de igreja, né? 12 Ministérios é um projeto de igreja, tem fundamentação bíblica suficiente e consistente para nos ajudar a pensar como que a gente pode, nesse mundo tão diverso, né? Tão desunido, tão complicado, como que a gente pode se posicionar como igreja. Mas, claro, como tudo, enfrentando as dificuldades todas, né? Não sei como que as pessoas que estão conosco hoje veem isso, não sei como que a gente reage a essa sua fala, não é? Mas queria abrir a palavra, então, para que todos nós pudéssemos emitir a nossa
posição, as nossas dúvidas ou até os nossos questionamentos aqui, já que temos o bispo com a gente, enfim. Vamos lá, abrindo tudo aí para a gente poder conversar, né? Rosa, Oi, fale, Nayá. eu gostei demais da lição, foi uma lição assim, muito esclarecedora, porque eu me lembro, quando eu era criança, adolescente, o que a gente valorizava, ou que era valorizado muito, eram aquelas pessoas que sabiam falar, que tinham aquele dom de fazer aqueles cultos ao ar livre, de fazer aquelas pregações. Tinha assim uma senhora aqui na nossa igreja, mas ela era muito assim dinâmica. Então ela ia lá no mercado, ela fazia aquela roda de pregação, e a gente achava aquilo lá uma coisa muito bonita, mas assim, por exemplo, para mim, que era adolescente ou jovem, era inalcançável. Falei, como que eu posso, né, ter algum valor aqui dentro da igreja se eu não faço nada, não sou capaz de fazer nada? E à medida que a gente vai amadurecendo e que a gente vai estudando, a gente vai vendo quanta coisa que a gente pode fazer, mesmo que sejam imperceptíveis, né? Então, eu acho que essa abertura, esse estudo, dá para a gente bem ver essa dimensão, né? Do que eu estou fazendo é muito pouco, mas é uma coisa que eu posso fazer, né? Eu me lembro que a minha mãe, nos últimos tempos, ela sempre falava para mim assim, minha filha, eu não posso fazer mais nada. Eu fico muito triste, porque agora eu não posso fazer mais nada. Porque foi uma mulher que trabalhou a vida inteira pela igreja. Daí ela falou assim, a única coisa que eu posso fazer é orar por vocês. Falei, mãe, você está fazendo o melhor que pode. Então, é isso que você tem que continuar fazendo, orando. Então, eu acho que isso daí dá uma abertura para todo mundo se encaixar, né? Muito boa fala, viu, bispo? Muito boa, gostei demais da lição. Maravilha, né? É isso. E isso dito pela Nayá, que tem uma vivência profunda na igreja de tantos anos, né? Ajuda a gente a... Porque, assim, aparentemente imperceptível, eu só queria fazer essa correção na tua fala, né? Porque, no fundo, é perceptível sob outros pontos de vista, né, Nayá? As coisas que a gente faz, que são poucas, que são pequenininhas, que a gente considera, mas que, no fundo, vão fazendo, né? Vamos lá, depois a gente passa a palavra para o bispo, assim, em geral, para ele fazer o fechamento. Mas vamos ouvir todo mundo e facilitar isso. Vamos lá, quem mais? Vou começar minha lista. A Edna, pronto, tá, vai. Eu quero seguir a mesma linha de pensamento que a Inaya trouxe. Eu também tinha essa mesma visão e pensamento na minha adolescência. Eu não sei cantar, a minha voz é uma bênção, né, para cantar. E o dom que eu via na igreja e que era super valorizado, e que hoje ainda é bastante valorizado também, é o dom do louvor, né? É quem sabe tocar alguma coisa, quem sabe cantar e está lá na frente, está cantando. E eu pensava, e eu, o que eu vou fazer? Eu não conseguia me achar, porque eu não conseguia cantar, eu não sabia orar bonito, assim, falar palavras bonitas, também não tenho dom da fala para pregar, né? Então eu ficava pensando nisso. E depois, na minha vida adulta, aí quando eu comecei a trabalhar como assistente social, aí eu descobri o meu dom na igreja também. Então, eu vejo que o servir, o serviço, ele tem de diversas formas, né? Eu fiz a tarefinha de casa, bispo. Olha a minha igrejinha. Aí eu coloquei como fundamento dos dons que o senhor falou aí que não estão listados lá, mas que são dons e a gente vai percebendo. Eu coloquei administrar, limpar e decorar, além daqueles outros lá que o bispo já citou. Aí eu lembro que teve uma época que, quando a gente era criança, a minha mãe era zeladora da igreja. E as toalhas da igreja tinham que ser passada, mas tinha que não podia ter um risquinho.
E aí ela arrumava a toalha, não podia tombar para o lado nem para o outro, tinha que ficar certinho. E eu moro pertinho da igreja, que a igreja metodista é aqui pertinho de casa. E aí minha mãe gosta muito de planta. E lá meu pai ia com, sabe aquele carrinho de mão? Aí lá ia meu pai com um carrinho de mão levando um vaso de planta, que era para decorar a igreja. Terminava o culto, meu pai ia buscar o vaso, depois minha mãe cuidava durante a semana, no fim de semana levava de novo. Então, assim, aqui em casa tem um monte de flor. E aí minha mãe sempre cuidou. Então eu vejo que é um dom, né? E que lá na minha infância, para mim era só minha mãe com um capricho de cuidar da igreja e botando meu pai ainda para levar as plantas para ela todo domingo e buscar também. E hoje eu consigo entender que o dom dela era de cuidar da igreja, não só porque era zeladora, mas porque ela ia cuidar da igreja, né? A decoração, eu vejo que quando eu morei aí em São Paulo, eu frequentava a igreja metodista da Água Fria, na Zona Norte. E eu via as mulheres fazendo aquelas decorações bonitas, né? Tinha Natal, decorava, Dia das Mães, decorava, Páscoa, decorava. E eu ficava pensando, caramba, na nossa igreja não tinha isso. A minha igreja de infância foi aqui, interior do Mato Grosso. Como é que a gente ia fazer decoração de Páscoa, né? E não tinha. E lá em São Paulo era totalmente diferente. Então, aí eu descobri um outro dom que eu também não conhecia, que foi essa decoração, ornamentação, sei lá, que nome que a gente dá hoje para esse trabalho que as mulheres faziam. Esse também não é o meu dom. Cuidar de planta não é meu dom. O meu dom tem que ser só essas plantinhas que não precisa molhar, senão elas morrem tudo seca. E aí é difícil, mas eu gosto do serviço, pastor. Aqui no meu fundamento, eu coloquei serviço, botei uma setinha, né? Aí eu coloquei assim: visitar, atender às necessidades básicas das pessoas, ler a Bíblia com as pessoas, caminhar com elas, chorar, como agora, né? É um tempo de chorar e etc. Então, eu penso que esse é o meu dom, né? Eu não sou uma assistente social, assim, muito de atender a necessidade básica de alimentação, não. Porque aí eu tenho toda uma crítica por conta disso, mas nem por isso deixo de atender, né? A gente visita, vê a necessidade, e então nós vamos atender, porque ninguém vai ouvir eu ler a Bíblia com ela se ela estiver com a barriga roncando de fome, né? Então a gente precisa de ter esse discernimento. Mas eu gosto disso, eu gosto de servir, e hoje, mais do que nunca, através do meu serviço, e eu uso o meu serviço, a minha prática profissional, não só lá no meu trabalho, mas também na igreja. E, às vezes, nem com pessoas da igreja, às vezes com pessoas diversas que não são da igreja, nem são pessoas que eu atendo na Secretaria de Saúde, mas que eu atendo como assistente social, porque, de alguma forma, aquela demanda chega para mim. Então, eu penso que, hoje, graças a Deus, eu descobri o meu dom. E eu posso trabalhar com ele. É claro que eu busco sempre estudar, estou sempre tentando melhorar, porque eu não posso achar que já sei, né? Eu estou buscando agradar a Deus, e para agradar a Deus eu preciso fazer o melhor. Então, eu estou servindo a Deus através do meu dom e servir as pessoas. É isso. Lindo, Edna. A lição foi ótima. E eu quero um esqueminha, viu, Bispo? Porque eu não anotei aqueles versículos lá dos fundamentos. Muito lindo, Edna. Tá bom. A gente vai pedir o Bispo mandar mesmo, e também acho que os outros textos sobre dons e ministérios, se eu tiver, pode colocar na classe para nós, né? Aí cada um usa como precisar. O que mais, gente? Zoé, Elaine, Lucas, Luciana. Ou não, está todo mundo quietinho pensando no ovo de Páscoa lá.
Eu também quero. Lucas, vamos lá. A Zoé em seguida. Vamos lá, Lucas. Olha. Bom, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, em um momento da minha vida, eu fiquei desigrejado, assim como tantos, né? Um grupo grande ficou desigrejado. Então, a gente teve que se arrumar, pensando como você continuar fazendo parte do reino sendo igreja fora da igreja, né? Então, foi um momento que a gente pensou, que eu pensei muito sobre dons e ministérios, mas não focado em trabalhar na igreja, mas na vida, trazer isso para a vida comum, vida de família, vida de trabalho, na sociedade, né? Então, esse leque de dons e ministérios se abriu muito para mim naquele momento, em que eu pensava em dons e ministérios dentro da igreja, fazendo algum serviço na igreja, né? E aí, quando você ultrapassa isso, na verdade, você aprofunda, você tem um aprofundamento dentro do que você entende como graça de Jesus na nossa vida, para você exercer o tempo todo esse trabalho, né? Então, foi assim um momento, foi ruim, foi uma crise, né? Foi uma crise de fé que eu vivi naquele momento, mas que me alargou e aprofundou muito a minha visão de como exercer dons e ministérios não estando como membro de uma igreja. É importante ter essa visão também que os dons e ministérios da gente vai além de um trabalho na igreja, dentro da igreja ou como serviço da igreja. É um trabalho de sempre na nossa vida, com todos, né? Porque a revista ainda diz para a gente, né, Lucas, que o dom maior é a graça, então a graça transcende a igreja, quer dizer, ela nos permite, né? Muito legal. Zoé tinha pedido a palavra. Bom, primeiro, agradecer ao bispo pela aula, que eu acho que foi uma verdadeira aula mesmo de dons e ministérios, que muita gente deixa de lado, né? Nem se dá conta da importância que isso tem. E a segunda coisa é que, enquanto o bispo estava falando, e depois veio a Inayá e a palavra da Etna, tudo isso, me veio na cabeça o seguinte: dons e ministérios é algo que te prepara para agir também fora da igreja. E principalmente nesta época que ninguém está indo à igreja. Inclusive, ontem, a palavra do bispo dizia exatamente isso: vamos ter calma, vamos ficar fora da igreja, a igreja do templo, mas, em outras palavras, você é igreja fora do templo, então você tem que continuar agindo. E esse é um tempo muito desafiador para a gente pôr em prática exatamente os dons que a gente tem. Se eu não canto no coral, se eu não estou na parte administrativa da igreja, se eu não estou no domingo de manhã lá na igreja como coordenadora da escola dominical, tem uma infinidade de atividades que eu posso fazer fora do templo e que preciso, porque é hora de pôr em prática os meus dons. Talvez esses outros dons que o bispo falou, que a gente tem e nem se dá conta, que não está lá na lista, entendeu? É estender a mão, é usar o telefone para orar, para conversar, para trocar ideia, para animar, já que a gente não pode ficar visitando, mas graças a Deus tem uma tecnologia que nos aproxima. Então, eu acho que é hora de a gente parar e pensar em pôr em prática esses dons. E um que o bispo falou exatamente para mim. Oi? Pode continuar, Zoé. Tá. Pensei que tinha... falou exatamente para mim. O louvor deve ser uma constante, um constante do cristão. Dizer, eu não canto porque eu não... Mas se lá na sua casa você não canta, ô Zoé, acorda, você está na sua casa e você usa esse dom, deve usar. E às vezes eu fico meio relapso. Obrigada, bispo, por ter me
me chamado a atenção para isso. Uma feliz Páscoa para todos. A Rosa, eu acho que caiu. Não sei se ela vai entrar de novo. Acho que ela saiu aqui do grupo. Ah, tá chegando de novo, peraí. Oi, Rosa. Rosa, tá ouvindo a gente? Opa, voltou. Só que você tá com o microfone fechado. Ok, desculpem, eu atrapalhei o que a Zoé estava dizendo ou não? Foi só eu que saí? Não atrapalhou não, Rosa. Tá, não. Que bom. Desculpa, Zoé, eu fiquei mexi aqui, bati numa... Eu toquei numa... Fui ver os recadinhos aqui e acabou que depois não consegui voltar. Bobagem, coisa de inexperiente, com toda essa idade, inexperiente nas coisas digitais. Tá bom, quem mais precisa falar? Vamos lá. Elaine... Vou falar rapidinho. Luciana, tá. Não, só para uma colocação na fala da Inayá e da Edna, né? Falando que muitas vezes não sabia como, né? Poderia colaborar. Então, eu queria destacar assim a importância também do nosso autoconhecimento, né? A gente também pedir a Deus para nos mostrar, né? Qual que é a nossa missão, qual que é o nosso dom, nosso talento para poder servir. Então, isso eu acho bem importante. E ainda na fala delas, né, aquela questão de que, mas isso não... Esse dom, né, não é como aquele que a pessoa está lá no mercado falando, não aparece. Então, voltando um pouco para a metáfora do corpo, né, tem órgãos que se sobressaem, a gente escuta o coração, mais que, por exemplo, se o fígado parar de funcionar, a gente não percebe que ele está funcionando, mas se ele parar de funcionar, a gente vai perceber, né? Então, também tem coisas que são feitas e talvez não apareçam tanto, mas se deixarem de serem feitas, isso vai fazer falta. Então, é isso que eu queria colocar. Legal, muito boa essa tua colocação, né? Alguém mais? Só para concluir, assim, eu queria dizer, nós somos várias mães e pais aqui, acho que todo mundo aqui é mãe e pai, e a gente sempre tem essa preocupação de onde é que estão os meus filhos, né? O que eles estão fazendo e de que forma que eles podem contribuir nesse âmbito da igreja, nessas coisas. Não no âmbito necessariamente da igreja específica, mas assim, aquilo que eles fazem, como o Lucas disse, nas horas de crise ou nos encaminhamentos que eles dão para as vidas deles, né? Então, eu tenho vários filhos, vocês sabem, um deles mora em Ilhabela, Luciano. E embora todos eles sejam próximos, estejam vinculados às coisas da igreja, não necessariamente à igreja e às iniciativas da igreja, e as questões de solidariedade, né, que eu acho que é o que mais pega nesse momento. Bom, qual foi a surpresa de ontem? Eu abro o Facebook e eu não sou atuante em Facebook, mas eu recebo muito, né, porque acaba sendo amiga, a gente recebe as notificações. E aí ontem esse meu filho, Luciano, que mora em Ilhabela e agora está até mais separado ainda, porque está com as barreiras, os bloqueios, não pode vir, não pode viajar, não pode sair, porque está num espaço de turismo muito grande e tal. Eu me surpreendo no Facebook com um relato dele, dizendo que no último mês, nos últimos meses, aliás, ele acompanhou o trabalho feito por um grupo de pessoas num hospital lá na cidade próxima, já nem me lembro mais qual é a cidade, enfim, que ele esteve acompanhando próximo, né, no ouvir as pessoas adoecidas e no ajudar até digitalmente, enfim, porque ele é da área de informática e tudo, né? E aí, depois que li, aí muitas reações de amigos, de pessoas, e outros que eu nem conheço, que são amigos dele, e todos reforçando muito e dizendo o quanto que o testemunho dele foi importante no trabalho nesses últimos meses. Eu fiquei, digo, bom, esse é um lado do filho que eu estava desconhecendo, porque ele fez isso muito no silêncio dele, assim, no jeito dele de fazer as coisas, não ficou me dizendo, não ficou me perguntando nada disso, é adulto, como né, os outros filhos são adultos e tal.
E isso tomou um rumo, assim, teve uma repercussão muito interessante. E eu fiquei pensando, quando o Lucas falou agora, não é? E também a Zoé falou, essa coisa de para fora da igreja, do quanto que é tolo, né, o nosso filtro de que as coisas têm que ser feitas no âmbito daquilo que a gente pensa que é o certo dentro da igreja. E, na verdade, a gente, quantas vezes, é surpreendido pelas ações que ultrapassam o campo da igreja. E que bom que ultrapassam, né? Que coisa boa que ultrapassam, porque é isso mesmo que tem que ser feito. Bom, resumindo, dons e ministérios servem para a igreja e servem para fora da igreja, né? A gente se descobre também ser social atuante fora da igreja. Contei isso só para dizer para os pais e mães o quanto que nós temos que somente orar pelos filhos, né? Porque cada um deles vai pegando o rumo que quer, que deseja. Quantos de nós que somos atuantes na igreja não temos os filhos atuantes na igreja? E isso, às vezes, pode nos deixar um pouco triste. Ai, meus filhos não estão aqui e tal. E os filhos dos outros estão. Mas os nossos estão no mundo, né? E quem somos nós para dizer onde é o lugar melhor e mais adequado para que a ação de Deus se realize? A graça de Deus é que vai definindo essas coisas, né? Bispo, para o senhor agora esses comentários todos para fazer o fechamento, né? A gente então encaminhar nosso domingo de Páscoa. Não, é muito legal ouvir os depoimentos, os relatos de vocês, que exemplificam aquilo que de fato é a vida da igreja, que deveria ser uma tônica, né? A gente não, assim, não ficar estigmatizando as pessoas, nem caracterizando, né? Mas a graça de Deus, ela nos permite a gente ter justamente essa abertura, essa liberdade, né? Que Deus nos concede de nos encontrarmos enquanto pessoas, a partir daquilo que somos, daquilo que sabemos fazer, e que pode ser útil, né? E é útil, né? Para a igreja. Eu acho que é importante aí que a Edna e o Lucas falem muito, e a Zoé também falou para fora da igreja, né? Que a gente tem que pensar assim que a porta do templo, da porta do templo para dentro, é o momento da celebração, é o momento do encontro da comunidade de fé, é o momento o culto, né? A liturgia é um serviço que nós prestamos a Deus, né? De maneira organizada, e também nos preparamos para aquele momento em que da porta do templo para fora é onde de fato nós seremos igrejas, né? Não tem sentido uma igreja da porta para dentro e tudo acontece ali. O verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da igreja é justamente da porta para fora. Então, independentemente dos dons que tenhamos, dos ministérios que nós estejamos cumprindo, o que vale, o que vai ser importante é o que faremos da porta do templo para fora, porque é onde nós vamos manifestar, né, a graça de Deus pelo nosso testemunho. Então, aí vem, a Edna lembrou da visitação, né? Hoje, não é hoje só por causa da pandemia, mas nos últimos anos, como a questão da visitação tem sido difícil, né? As pessoas estão envolvidas com alguma coisa, não estão em casa, estão trabalhando, às vezes até o pastor não consegue marcar uma visita. Então, a gente sabe que isso é difícil, mas olha como uma visitação é importante. Né? O que a Edna falou é a consolação. Né? Não precisa ser, às vezes, nada material, mas olha, se colocar ao lado de uma pessoa que está sofrendo, orar com ela, ajudá-la, ouvi-la. Às vezes as pessoas precisam apenas falar, né? Então, há muita coisa, por exemplo, hoje as pessoas estão todas em casa, mas dá para a gente usar o telefone, dá para a gente usar o WhatsApp, né? Conversar com as pessoas, porque tem muita gente que está em casa assistindo televisão, lendo, enfim. Tem gente trabalhando, mas tem muita ociosidade também dentro de casa. E, aliás, as pessoas não estão sabendo como conviver, né? Com familiares dentro de casa tantas horas, porque o pessoal saía para trabalhar, saía para estudar, voltava, de repente está todo mundo no mesmo espaço e tendo que dividir tarefas, tendo que dividir a internet, o equipamento eletrônico para dar conta das suas demandas.
e quem sabe a gente possa ajudar. Então, são questões que vão surgindo e que mostram que há muita coisa que é feita na igreja e que às vezes não recebe a devida valorização, né? Quer dizer, a arrumação da igreja, o enfeite da igreja. Por exemplo, tem pessoas que têm a capacidade, têm a simpatia de receber visitantes, né? Então, ali ninguém enxerga essas pessoas, mas tem alguém na igreja que enxerga os visitantes. Não só naquele momento que pede para ficar de pé, não, mas assim que terminou o culto e tal, esse irmão, essa irmã já se dirige ao visitante, já vai conversar, já vai. Tem pessoas que fazem isso. Isso é um dom, né? Isso é um dom de acolher, de receber, uma forma de... Aliás, o principal motivo que as pessoas permanecem na igreja é a forma como elas são acolhidas. Então, tem pessoas que fazem isso muito bem feito, né? Que tem uma facilidade de conversar, ou seja, tem empatia, né? E já integram as pessoas. E por aí afora, a gente vai encontrando muitas maneiras de ajudar. Agora, o importante, e acho que a Joé falou bem, é a gente não ficar preso a uma prática que a gente já vem fazendo há muito tempo, até porque se Deus ele renova a sua graça, ele também nos renova, né? Renova o nosso entendimento, renova a nossa capacidade. E Deus nos usa em vários ministérios. Então, a figura lá, né, aquela figura é mais um exercício mesmo reflexivo, né, Edna? Mas tem horas que eu posso estar na coluna, na parede, posso estar no telhado, né? Posso estar no fundamento, não tem... Porque eu posso estar sendo útil para a igreja. E não estou falando da igreja física, estou falando da igreja viva, né? A igreja viva, não a igreja reunida dentro de um templo, mas a igreja física, a igreja que está espalhada e que é sal da terra e luz do mundo e que, portanto, pode sinalizar a graça de Deus. E uma maneira de nós descobrirmos o dom que nós temos é nos conhecendo, como a Luciana falou. Quanto mais eu me conheço, mais eu percebo como eu posso ajudar, como eu posso contribuir, né? Porque não é só ficar esperando que venha uma graça espiritual, uma coisa milagrosa de Deus sobre mim e eu, descubro o que vou fazer. Às vezes está em mim já. O que eu preciso é pegar esse dom, esse talento e colocar nas mãos de Deus, colocar no altar de Deus. Eu quero partir daqui, servir ao Senhor, né? Onde eu estiver, né? Com as capacidades, com as potencialidades que Deus nos deu. E aí a gente vai encontrando os caminhos, né? Um vai ajudando o outro, porque nós necessitamos. Então, eu acho que é importante a gente ficar, se tem algo que nós devemos valorizar, supervalorizar, é a graça de Deus, ela que nos faz, ela que nos fortalece, e se tem um dom, um ministério que nós temos que correr atrás, é o amor, né? É o amor. Porque tudo passa, mas o amor é aquele que restaura, é aquele que cura, é aquele que aproxima, né? O amor é aquele que acolhe, o amor é aquele que faz com que a gente estenda a mão, né? O amor é a plenitude de Deus em nossas vidas. Então, acho que é isso. Eu agradeço, gente, aí a oportunidade, né, no dia de Páscoa, falar de dons e ministérios, mas acho que é importante, porque é renovação. E a renovação não para sermos melhores, mais bonitos, estarmos enfeitados ou renovados para dizer que estamos superando as crises da vida. Não, nós somos renovados para servir ao Senhor, né? Servir ao Senhor. Servindo a igreja, servindo o mundo, servindo a sociedade, a partir dos nossos valores, né? Que são os valores do Evangelho, os valores do Reino de Deus. Então, seria isso aí, gente. Uma boa Páscoa para todos e devagar com o chocolate, né? Tá bom, Bispo. A gente que agradece a sua disponibilidade e esse semestre ainda vamos ter mais uma ou duas momentos em que o senhor vai estar com a gente. Luciana, fala. Eu não sei se vocês viram aqui pelo chat que a Elaine comentou. Ela fala assim, quem recebeu o dom de conhecer e estar em comunidade na igreja cedo, ao longo da vida pode servir quem não recebeu esse dom, pois são os que mais precisam. Exercer os dons fora da igreja é furar a bolha, para usar um termo contemporâneo. A bolha dá mais a quem já tem. A troca fora da bolha alcança os mais necessitados.
Legal, Elaine. Tá bom, obrigada, viu, por essa contribuição. Gente, vamos caminhar para o encerramento. Eu vou pedir que a Zoé ore por nós. De forma especial, me chama a atenção hoje, assim, muitas ausências de muitos queridos que têm estado conosco sempre, né? Ivonete é uma que não está, a Rinalva tem estado sempre com a gente. Então, que Deus nos ajude, que isso seja por motivos de festividade, de celebração com algum outro grupo, alguma outra situação, mas que Deus nos proteja a todos, né? Da doença e das dificuldades todas que a gente possa estar enfrentando. Eu pedi que a Zoé ore por nós, e com isso nós vamos encerrando, desejando uma feliz Páscoa, uma feliz ressurreição, né, para todos nós, nesse tempo tão difícil que a gente está enfrentando. Vamos lá. Zoé tem que abrir. Zoé tem que abrir. Ok. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é Deus e Pai maravilhoso. Amém. Queremos te agradecer, o Pai, por esse momento de estudo da tua palavra. Queremos que nos ajude, nos dando discernimento para continuar, ó Pai, colocando todo esse estudo na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, com todo o entendimento e discernimento concedido pelo Senhor. Obrigado pela vida de todos aqueles que estiveram conosco, representando também suas famílias, e aqueles que não estiveram, ó Pai, que ainda assim continuem sendo agraciados pela tua presença, pela tua ação maravilhosa. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo dia de hoje, especialmente, quando trazemos a memória, ó Pai, e festejamos a ressurreição do teu Filho amado, trazendo a nós a direção de um novo caminho de vida em abundância. Obrigado, Pai. Nos despedimos agora, pedindo que o Senhor continue nos dando a direção e abençoando a cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que bom, obrigada, queridos. Ó, eu vou reforçar, Bispo, a solicitação que o senhor mande os textos sobre dons e ministérios para nós, porque nós estamos em pleno funcionamento disso, paramos por causa da pandemia, e quando voltarmos, precisamos de novo de mais material, mais fontes. E avisar também para todo mundo que domingo que vem, quem vai estar conosco é o reverendo Luiz, dando a lição para a gente, que é a lição número 11. A gente começa uma outra etapa das revistas, das lições da revista, né? Um outro momento, lembro que quando começamos, nós apresentamos os 3 grandes blocos da revista, e esse agora é o último bloco, que é cheio, pleno, assim, de várias lições. Então, assim, o Luiz começa, semana que vem, essa nova etapa das lições para nós, tá bom? Uma boa semana, Deus nos abençoe e nos guarde. Bom domingo, boa semana. Boa Páscoa.